estamos juntos mais uma vez, sabendo que Ele está em nós, agora em comunidade, assembleia reunida, a força do Espírito Santo de Deus para que a gente possa compreender a riqueza da liturgia da palavra. Cantemos. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre Estava eu atendendo confissões e de repente Padre Maurício bate na porta e me chama pedindo se eu poderia presidir a celebração, porque ele teve uma quedinha de pressão. Então vamos também colocar o Padre Maurício em oração, não é nada sério, mas ele está lá atendendo confissões, e aí eu vim com muita alegria presidir a celebração. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo mês de Maria, de Nossa Senhora do Rosário, hoje iniciando com Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. Que esse mês seja para todos nós favorável no crescimento da nossa fé, através da palavra de Deus, que vem nos propor mudanças em nossas vidas. Então, 3 pensamentos que quero condividir e propor para a nossa comunidade reunida na vivência da palavra, nos voltando à primeira leitura da profecia de Ezequiel, que nos fala da murmuração, da lamentação daqueles que receberam a proposta do Senhor para levar adiante o reino dos céus, a conversão, mas aqui nós devemos pensar muito bem quantas vezes lamentamos e murmuramos e colocamos a culpa em Deus. E será que Deus tem culpa das coisas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida? Logicamente que não. Portanto, para que a gente fuja da lamentação, a proposta é esta: viver uma vida de boa conduta. E isso, na interpretação, na literatura bíblica, significa viver uma vida idônea, reta. E se nós sabemos da fragilidade dos nossos pecados, nós também podemos criar propósitos novos para viver essa vida e alcançar as graças de Deus. Sabemos que não é fácil, mas é uma possibilidade, porque a palavra nos coloca isto. Então vamos nos abrir à palavra de Deus e fazer comunhão com ela.
Deus não tem culpa de nada daquilo que acontece de ruim em nossas vidas, porque sabemos que Ele é um Deus que tem compaixão de todos nós e caminha conosco lado a lado, e a palavra pede de nós uma mudança de vida, e a mudança é justamente essa: viver uma vida mais reta, mais idônea, porque já vos disse em outras ocasiões, ou se não ouviram, é difícil caminhar por ruas curvosas, e uma vida reta é muito mais fácil alcançarmos os nossos objetivos e realizarmos aquilo que Deus quer de todos nós. O quê? Que sejamos felizes nele. E aí nós damos um salto para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, que além de ser uma cartilha que São Paulo vem motivar a essa comunidade que estava fragilizada, cansada, desanimada, ele vem falar de mansidão e fala com ternura o quanto é importante vocês se sentirem cada vez mais unidos, porque sem a união vocês não vão alcançar aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus nos propôs. Portanto, aqui se fala de unidade, de comunhão, de mansidão, de ternura, e isso devemos aplicar na nossa vida cotidiana, porque muitas vezes justificamos com facilidade tantíssimas coisas. É o cansaço, é o marido, é a esposa, é o trabalho, são os estudos. Vivemos num mundo de justificativas e falseamos aquilo que não deve ser falseado. Ou seja, é importante ser sincero para com as coisas de Deus. E sendo sincero para com as coisas de Deus, nós estamos sendo sinceros conosco mesmo e provavelmente com o próximo. Trabalhar isso de uma forma mais leve, para vivermos mais próximos de Deus. Aí nós chegamos no evangelho de hoje, que é o evangelho de Mateus, que Jesus chama a atenção dos sacerdotes e dos anciãos, que eram conhecedores profundamente da palavra de Deus, falavam muito bem da palavra de Deus, mas não tinham atitudes, eram hipócritas. Quantas vezes ouvimos Jesus falando hipócritas, hipócritas, hipócritas? E aqui ele faz uma narrativa através de uma interrogação. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e ele pede ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. E esse filho diz: eu vou, mas não foi. Aí ele pede ao segundo filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho diz: eu vou. Deixa eu ver se eu falei corretamente. São tantas emoções. Vamos lá. Ele tinha 2 filhos. Ao primeiro ele se dirigiu: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Depois dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, eu vou, mas não foi. Como é que nós podemos entender essa narrativa nessa primeira parte desse trecho do Evangelho?
Como vos dizia, Jesus fala para os sacerdotes e os anciãos, conhecedores da lei. E aqui a interpretação da literatura é justamente esta: é importante falar e fazer. O filho que disse que iria e acabou, o filho que disse que não iria e acabou indo, Jesus se dirige a quem? Aqueles que mudaram de opinião, aqueles que se converteram. Por isso que Jesus fala aqui das prostitutas e dos cobradores de impostos, que na última hora eles se voltam para Deus. E o quanto é importante a gente entender esse significado da conversão, de mudança de ideia, enquanto há tempo. A conversão não acontece uma única só vez em nossas vidas, ela acontece tantíssimas vezes, e a gente precisa cada vez mais se envolver e se apropriar da palavra e encontrar nela forças para que a nossa vida seja uma vida voltada à conversão diária. E quando Jesus fala para aqueles, dando o exemplo, perguntando ao filho: vai trabalhar na minha vinha, e esse filho diz que não, que iria, mas não vai, Jesus está se dirigindo a esses sacerdotes, a esses anciãos, que se comprometiam, mas nada colocavam em prática. Portanto, aqui Jesus está pedindo de todos nós conversão, e essa conversão é sinônimo de coerência. Se nós cristãos que estamos fazendo um caminho de luta diária para seguir aquilo que Deus quer, nós precisamos cada vez mais ter a convicção de que somos cristãos e de sermos coerentes com a palavra que ouvimos. Um dos grandes pecados que muitas pessoas se esquecem é o da omissão, e nós não podemos ser omissos. Portanto, vamos colher essas 3 propostas da riqueza da liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum, que abre esse mês de outubro para todos nós. Vamos viver uma vida reta, uma vida idônea, nos afastando de tudo aquilo que vai trazer desânimo a nós, o pecado, a tentação. Vamos procurar manter a unidade, principalmente junto às pessoas que mais amamos, a nossa família, as nossas relações nos trabalhos, na vida de comunidade, porque a igreja precisa da unidade. Nós somos igreja. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas não pensamentos de divisão. E seguir aquilo que o Evangelho hoje nos propõe. Uma vida de conversão, uma vida de mudança, uma vida de coerência. Que a palavra de Deus toque o nosso coração e que nós possamos não só nos sentirmos sensibilizados por ela, mas que a gente possa assumi-la com propriedade em nossas vidas, porque Deus faz milagres, opera mudanças todos os dias. Basta querermos tê-lo por perto. E querer tê-lo por perto é ir ao encontro dele, através das nossas orações. Aqui não é uma questão de quantidade, mas de qualidade de uma vida orante.
Nós precisamos rezar muito para evitar o quê? O pecado, porque o pecado, ele nos entristece, e Deus não quer ver seus filhos tristes. Deus quer ver seus filhos cada vez mais animados, perseverantes na fé, unidos, buscando sempre a mansidão em tudo, a tolerância, o respeito, a dignidade, principalmente para com o próximo. Que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, atue em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus,